Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 20 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias do Brasil e do mundo nesta edição de sábado. E olha só, uma comitiva de senadores brasileiros desembarca hoje nos Estados Unidos. O grupo tem a missão de reverter a decisão do governo norte-americano de taxar em 50% os produtos comprados do Brasil. Falta menos de uma semana para a medida de Trump entrar em vigor. A avaliação do governo brasileiro é que dificilmente será revertida essa medida. Mas a estratégia é que o grupo de senadores brasileiros consigam dialogar com os empresários e políticos americanos. Inicialmente, a equipe do governo se concentrará na capital Washington e a agenda tem compromissos marcados até o dia 30 de julho. O grupo é formado por 8 congressistas e liderado pelo senador do PSD do Mato Grosso, Nelsinho Trade. Antes de embarcar para a América do Norte, ele disse que o objetivo é conversar e não confrontar o governo americano. Os representantes foram escolhidos a dedo pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti. A comitiva conta com nomes de defensores do agronegócio, apoiadores do governo e representantes da oposição. O Itamaraty enviou recomendações aos senadores para ampliar o diálogo com os americanos. Olha, e algumas empresas norte-americanas já suspenderam as importações brasileiras, temendo o tarifaço. E do lado brasileiro, as empresas que trabalham com exportações decretaram férias coletivas para amenizar o prejuízo. Empresas brasileiras de diferentes setores que exportam para os Estados Unidos já tiveram impacto nas atividades. No Porto de Vitória, 1.500 containers com café, rochas e carnes deixaram de ser embarcados para os Estados Unidos desde o anúncio feito por Donald Trump. Em Santos, exportadores correram para antecipar o embarque, para que a mercadoria chegue lá antes de 1º de agosto, dia que começa a valer o tarifaço. Outras empresas resolveram dar férias coletivas aos funcionários e paralisações temporárias, buscando encontrar soluções para se organizar e tentar evitar maiores prejuízos. O setor de exportação está comprometido mundialmente desde abril, quando Donald Trump fez os primeiros anúncios de tarifaço a diversos países. Segundo exportadores e agentes aduaneiros, os compradores nos Estados Unidos também estão pedindo para que as mercadorias vindas do Brasil não sejam embarcadas. A preocupação é que, se o tarifaço realmente for aplicado, os preços dos produtos brasileiros vão encarecer bastante e o Brasil perderá espaço para concorrentes. No caso do café, o país disputa mercado com o Vietnã e a Colômbia, que teriam alíquotas menores. Olha, e esse tem sido o principal assunto nos sites de notícias dos últimos dias. E é também o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar mais sobre isso, nós vamos contar aqui com a presença de 2 especialistas. O nosso primeiro convidado é o José Renato Ferraz da Silveira, ele que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Boa tarde, Kleber, e a todos que nos assistem. Boa tarde também ao professor César. Nosso segundo convidado é o economista César Bego, também professor. Boa tarde, professor César. Seja muito bem-vindo, nosso parceiro aqui também. Grande alegria recebê-lo mais uma vez. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, professor José Renato. Estou à disposição para debater esse assunto. Bom, a primeira pergunta, então, eu faço para o professor José Renato. Professor, como a gente viu aí na reportagem, uma comitiva de senadores brasileiros chega hoje aos Estados Unidos para tentar dialogar com o governo norte-americano, que se mostra, irredutível. Quais as chances, na sua avaliação, desse grupo ter sucesso nessa missão? Perfeito, Kleber. Há uma expressão idiomática que chama-se ouvido moco. O que significa isso? Quando alguém, de forma deliberada, não quer ouvir o outro. E é basicamente a ação, do governo norte-americano desde o período de maio. Evidentemente que nós temos que lembrar que a imposição desse tarifaço, a carta de Trump, foi no dia 9 de julho, mas desde o mês de maio, o governo brasileiro vem tentando negociar com os Estados Unidos. E, de fato,
o governo norte-americano não tem sido, como você utilizou muito bem a palavra, irredutível. Kleber, acho improvável que os senadores consigam reverter esse tarifaço, né, que iniciará a partir do dia 1º de agosto. Como ficou muito bem ilustrado na reportagem, qual que é o objetivo, de fato? Conversar com os senadores e deputados democratas para que, de fato, eles possam, né, negociar com o governo Trump. Eu acho que o entendimento do governo brasileiro e também desses senadores é que a pressão deve ser doméstica dentro dos Estados Unidos, porque de fato tem sido bastante infrutífera, né, a negociação do governo brasileiro com o governo norte-americano. Então é nesse sentido, Kleber, que eu visualizo. Eu vejo com bastante pessimismo que é pouco provável, né, que seja revertido, né, esse tarifaço, mas é necessário que haja essa pressão por parte tanto dos deputados e senadores norte-americanos, principalmente do Partido Democrata, em relação a isso. Só para finalizar, é importante chamar a atenção que já nos últimos dias, alguns deputados, alguns congressistas democratas já vêm pressionando o presidente Donald Trump em relação a esse tarifaço. Correto. E agora, então, eu pergunto para o César. A gente viu também na outra reportagem, né, que um grupo de empresas norte-americanas já suspendeu as importações vindas do Brasil, justamente para evitar de pagar as tarifas. E que nem entraram em vigor ainda, é bom a gente lembrar disso e ressaltar. Isso é um sinal de que o tarifaço deve mesmo ser inevitável, professor? Já é um indício? Olha, Kleber, eu vejo isso mais uma questão de pressão dessas empresas no mercado interno americano, porque são produtos que são necessários para os americanos e você não importando não vai estar disponível, né? É o café, é o suco de laranja, a carne. Então são inúmeros produtos que eu vejo que as empresas americanas já estão pressionando também, e eu acredito mais na pressão dessas empresas do que dos nossos congressistas, infelizmente, como o professor José Renato lembrou. Do ponto de vista prático, nós temos que buscar ação e não discurso nesse momento, né? A gente sabe que tem países que estabelecem cotas de importação. O que o Brasil faz? Ele exporta via outros países, né? Como acontece com a soja lá no Paraná, que sai pelo Porto de Paranaguá e muitas vezes pelo nome do Paraguai. E, na verdade, são sojas brasileiras. Eu fico triste porque o Brasil não tem nenhum plano na questão comercial para suplantar esse bloqueio, que, na verdade, não é nem a tarifa. Isso é um bloqueio. Não tenha dúvida que 50% de tarifa não tem condições de você exportar. Então, Kleber, eu acredito muito na pressão interna americana quando esses produtos começarem a faltar ou subir de preço. Porque mesmo não importando do Brasil, existem as outras tarifas dos outros países que farão os preços ficar mais caros. Eu acho que a população americana vai acabar pressionando e politicamente pode ser que o governo sinta, o governo americano, e volte atrás nisso aí, viu, Kleber? Olha, muito interessante, né, as duas respostas, tanto do José Renato quanto do professor César, que elas vão na mesma direção e se complementam. E se a gente observar a agenda dessa comitiva nos Estados Unidos, a gente vai reparar que os senadores brasileiros terão encontros com empresários norte-americanos e com membros do Legislativo, que são deputados e senadores. Não consta aí nenhum encontro com membros do Executivo. O governo norte-americano parece mesmo não querer diálogo. Então, essa estratégia de comer pelas beiradas, vamos dizer assim, qual o efeito que ela pode ter? Peço que você fale mais sobre isso, professor. Eu imagino que sim, a comer pelas beiradas é a alternativa mais viável, a mais correta e adequada no momento. Como o professor César ilustrou muito bem, a pressão deve ser dentro do próprio Estados Unidos. Então, quando o cidadão norte-americano sentir falta do suco de laranja, do café, ou seja, da sua refeição matinal, e não tiver essa refeição matinal, acredito que é aí que haverá uma grande pressão interna. Então, essa é a estratégia, de fato, mais correta, mais adequada. E o professor César também advertiu, né? Nós não temos um plano muito claro de contingenciamento. Eu até fiz uma leitura hoje pela manhã, me preparando aqui para a nossa conversa, para o nosso bate-papo. Temos um plano de contingenciamento que foi citado pelo ministro Haddad, de 30 medidas, envolvendo o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério, né, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e também da Fazenda,
né, que provavelmente vai ser apresentado à sociedade após o 1º de agosto, né, mas de fato, como que nós vamos reagir em relação aos futuros mercados, que não será, de fato, o mercado norte-americano, a princípio, né, professor César? O que eu vejo... Não, bem colocado. Esse plano de contingência, achei muito propício falar nisso. E, por favor, professor César, pode seguir com a resposta. O professor Renato tem razão, porque é o seguinte, né? A gente tem uma pauta de exportação que envolve 12% de total das nossas exportações. Então, tem os 88%, ou seja, não é o fim do mundo para o Brasil, né? E parece que nós estamos agindo dessa forma. Parece que levantaram ali a tábua e acharam um punhado de coisa embaixo do bueiro, né? Então não foi assim. O Brasil, ela é a 10ª economia do país. É lógico que a gente tem que vender um pouco do otimismo. Eu tenho visto isso no vice-presidente da República, Alckmin, que está coordenando as ações, mas temos que ser mais práticos. Para que serve o Mercosul? Para que serve o BRICS? Nessa hora temos que acionar os parceiros para poder fazer o escoamento desses produtos. Muitos deles não vão conseguir, mas outros podem ser feitos através de países parceiros. Então são planos esses que vão dar efetividade para o produtor. Porque quando você fecha a porta, e você bem lembrou, a embaixadora brasileira nos Estados Unidos tentou um contato, foi negado. Aqui no Brasil não temos nem embaixador americano. Então os Estados Unidos não querem conversar. O Brasil tem que buscar alternativas imediatas de escoamento da produção para não ter nenhum impacto. Temos as férias coletivas, temos redução de produção, mas temos que buscar novos mercados. E o Brasil é parceiro do BRICS, é parceiro do Mercosul, é parceiro da União Europeia. Por que não buscar imediatamente escoar esses produtos? E que os Estados Unidos vai faltar esse produto lá, e como a gente bem lembrou aqui, o professor Zé Renato, vai fazer falta na mesa do americano, e aí sim vai ter uma pressão política, porque no curto prazo o Trump está sentado em cima da maior potência econômica do país. Então ele está mandando as cartas. É um verdadeiro jogador. E isso nós temos que ter em mente, que não podemos cair nessa conversa. Temos que agir diplomaticamente, conversar sim. Por quê? Porque é a saída para o Brasil. E o Brasil é um país grande, gente. Nós temos alternativas outras que vai ter um impacto imediato, mas ninguém morreu, não. Parece que está todo mundo morto, está todo mundo correndo para lá e para cá. Vamos ter calma. O país tem como colocar esse produto nosso em outros locais, né? Nós tivemos lá no Rio Grande do Sul mesmo, onde está o professor Zé Renato, essa catástrofe, né? O Brasil se reergueu, colocou o Rio Grande do Sul de novo na pauta. Então, é isso que nós temos que ter. Uma visão prospectiva, positiva, e não tenha dúvida, isso é o risco de mercado. Os Estados Unidos resolveu tomar essa posição, ele pode tomar essa posição, e o Brasil tem que ter resposta, sim, não só política, diplomática, mas econômica, não tenha dúvida, viu, Kleber? Olha, foi um verdadeiro chacoalhão aí, né? Essa resposta aí do professor César. E agora eu passo para o professor Zé Renato. Professor, o César usou a expressão jogador. E por pior que pareça o cenário aí para a economia brasileira, o governo Lula tem usado esse assunto para recuperar a imagem do governo. Desde que essa taxação começou a entrar em pauta, a aprovação do presidente melhorou. E ele tem falado bastante, né, constantemente sobre isso, sobre esse assunto nos eventos de política. Você acha também que politicamente esse assunto o governo vai usar como uma jogada política, até se apropriando aí do termo que o César usou? Perfeitamente. Lula também é um grande jogador. E de fato, ele está utilizando agora o seu capital político em relação a essa situação, Kleber, que é uma situação, de fato, bastante atípica, né? Vamos lembrar que há algumas semanas, alguns meses atrás, o próprio governo estava sendo avaliado de uma forma muito irregular. E é interessante que esse episódio trouxe um pouco mais de fôlego, né, ao atual governo. E é interessante também, Kleber, que até a própria oposição não está sabendo jogar, né, com essa própria situação. Nós pudemos ver na semana passada, não, na verdade, nesta semana, a faixa estendida no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, saudando o presidente Donald Trump. E de fato, a própria oposição não está sabendo jogar, né, com esse tarifaço, apoiar ou não apoiar o tarifaço, responsabilizar ou não responsabilizar o governo Lula em relação a esse tarifaço. É muito interessante, né, professor César? Esse evento ele traz uma série de camadas políticas e ideológicas. Só fazendo aqui uma ilustração, Kleber,
a pesquisa da Atlas Intel, por exemplo, de quem é a responsabilidade desse tarifaço de Trump? Interessante que nessa pesquisa, 51% consideram que a participação brasileira nos BRICS que é responsável por essa questão do tarifaço. 47%, ou seja, 4% a menos, consideram que é o envolvimento da família Bolsonaro em relação ao governo Trump. E, por fim, 17% é uma medida retaliatória em relação ao STF. Então, a gente pode perceber que até no debate público nacional fica muito difícil de diagnosticar para a população, afinal, de quem que é essa responsabilidade? Mas, por fim, o governo brasileiro soube até utilizar muito bem do capital político nessa situação. É claro, né, professor César, ainda há muita água para passar debaixo da ponte, né, para as eleições do ano que vem. Mas o governo Lula tem utilizado de uma forma muito correta, muito adequada, do ponto de vista político, em relação a esse evento. Mas falando tecnicamente, né, e comercialmente, o Brasil tem usado esse argumento que o César falou muito bem, que os Estados Unidos têm saldo positivo nas relações comerciais entre os dois países. Mas para os norte-americanos, vai valer a pena até que ponto abrir mão desse lucro que, notadamente, ele tem na relação com o Brasil? Até que ponto você acha, César, que a pressão vai aumentar internamente nos Estados Unidos? Olha, não tem como buscar um argumento econômico. Não tem argumento econômico, tá? Isso é questão política. O Brasil não deve entrar nessa armadilha. Hoje mesmo nós vimos o deputado lá, Bolsonaro, Eduardo, falando que vai também impactar o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Ou seja, essa discussão política nós não entramos. Agora, o Brasil pode também ser prejudicado em função das importações, porque o Brasil importa dos Estados Unidos produtos altamente necessários com relação à nossa condução industrial e também de saúde, né? Fármacos, né? O SUS também depende disso. Então temos que ter cuidado também de não sofrer nenhuma sanção com relação às importações. Então essas negociações devem levar em conta não só as exportações, como as importações também. Do ponto de vista econômico, o superávit americano é evidente. Então eles têm um ganho conosco, mas não tenha dúvida de que esse aspecto não está sendo considerado nesse momento. O que se pretende é outras questões que foi colocado aí pelo professor Zé Renato, ele fez a lista aí dos assuntos. Você não vê a questão econômica, né? A população sabe exatamente de onde está vindo essa reclamação. É política, é social, a questão da imigração também, né? Você vê que a Embaixada Americana soltou uma nota aí dizendo da imigração, olha, volte logo para o Brasil, né? Chamando os brasileiros ou os imigrantes de ET. Então, tudo isso aí agride o país. O país tem que ser autônomo, o país é independente. Nossa independência aconteceu em 1822, não foi ontem, não. Então, do ponto de vista prático, é importante que o brasileiro se una. Do ponto de vista econômico, buscar saídas, né? O mundo não acaba. Você consegue colocar esses produtos em outros mercados. São produtos essenciais, gente. Eu estou falando de alimentos, né? Então, isso aí é importante, sim, e não tenha dúvida de que eu acho que vai ter uma saída através dos empresários. Eu acredito mais nos empresários, né, na negociação entre as indústrias, entre as multinacionais, do que praticamente a questão política, porque a política está viciada em outros assuntos e também, como você bem colocou, a questão jurídica de interferência de outro país na questão jurídica interna. Portanto, economicamente, eu acho que existe saída sim, vai doer, vai demorar. Nós estamos falando do segundo maior parceiro comercial do país, mas acho que tem que sair. A gente tem que ter um otimismo nisso aí e buscar soluções rápidas. É isso que eu acredito. Com certeza, e eu quero agradecer muitíssimo, né, a participação dos nossos dois convidados. Essa conversa é de altíssimo nível. Quem ganhou muito foi o nosso telespectador. Primeiro, José Renato Ferraz da Silveira, ele que é professor de Relações Internacionais. Professor, muito obrigado, além de todo o conteúdo que você apresentou, pela sua simpatia aí nessa conversa. Muito obrigado, agradeço demais. Até uma próxima oportunidade. E também ao César Bergo, economista, nosso parceiro. César, mais uma vez, obrigado aí pela aula que você deu aí nesse bate-papo. Um grande abraço e também ao Zé Renato lá, minha querida Santa Maria, tá? Um abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque o preço do café, boa notícia, né? Caiu para o consumidor brasileiro. Segundo o IPCA 15, essa é a primeira queda em 1 ano e meio. Vamos ver.
O preço do café caiu 0,36% em julho. Essa é a primeira queda em cerca de 1 ano e meio, segundo a prévia da inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 15, conhecido como IPCA 15. A última queda no preço do café havia sido registrada em dezembro de 2023. Depois foram 18 subidas consecutivas. O levantamento foi divulgado pelo IBGE. A tendência de queda no preço do café para o consumidor já havia sido registrada no Índice de Preço ao Consumidor na semana passada. Em junho, o preço médio do quilo do café tradicional no país atingiu R$ 66,70, segundo a Associação Brasileira de Café. Há um ano, esse valor era de R$ 35,17. A tendência é que os preços continuem em queda por causa do avanço da safra. Existe também incertezas por causa da tarifação de 50% do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, imposta aos produtos brasileiros que entra em vigor no dia 1º de agosto. A taxa poderia reduzir ainda mais o preço do café no Brasil, mas o setor ainda espera o resultado das negociações. Os Estados Unidos compram 16% do café exportado pelo Brasil e são o maior cliente do produto nacional no mundo. Além disso, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil diz que países como China, Índia, Indonésia e Austrália podem absorver parte da produção, pois são grandes consumidores e já compram café brasileiro. Olha, agora vamos com uma notícia não tão boa para o consumidor. Isso porque a conta de luz vai ficar mais cara a partir do próximo mês. Vamos ver aí na reportagem. A conta de luz dos brasileiros deve aumentar em agosto. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, sinalizou bandeira vermelha nível 2. O motivo disso é o baixo nível de chuva que afeta o Brasil e diminui o reservatório das hidrelétricas. Assim, as termoelétricas, que é uma energia mais cara, deverão ser utilizadas. O sistema de cores da ANEEL sinaliza as condições de geração de energia. Se chove pouco e as hidrelétricas geram menos, é preciso acionar usinas termoelétricas que são mais caras. A bandeira vermelha patamar 2 é o nível mais baixo que pode ser atingido. E com isso, quem sofre é os brasileiros. Isso significa que as contas de energia elétrica terão um adicional de R$ 7,87 para cada 100 kWh consumidos. E olha só, o número de corridas de rua aumentou mais de 60% em São Paulo nos 6 primeiros meses deste ano. Quem traz as informações agora é o Fernando Jesus. São Paulo é a cidade que não para. Aqui a correria acontece dia e noite. Correr é mesmo um estilo de vida do paulistano, até quando está de folga. Eu não gostava de correr, mas eu acho que a corrida mudou a forma como eu enxergo a minha própria vida. Então eu me tornei uma pessoa muito mais disciplinada, muito mais corajosa, muito mais determinada. Então eu acho que eu gosto da corrida porque ela está me tornando uma pessoa que eu nunca imaginei que eu fosse. Eu sou asmático. Primeiro foi para emagrecer e agora viciado, já sou maratonista, enfim. Mas é algo que coloco o meu fone aqui, me sinto livre. Questão de saúde, e eu como um ex-dependente do tabaco me ajuda a não voltar para o vício. E alguns objetivos pessoais como maratona, como futuramente Ironman e coisas do tipo. Aí estamos aí todo dia basicamente, né? Praticando exercício, cuidando da saúde. Nos primeiros 6 meses deste ano, o número de corrida de rua aumentou 62% na capital paulista, de acordo com dados da Federação Paulista de Atletismo. Todas são provas oficiais que tiveram autorização da federação e seguiram regras técnicas de arbitragem e de segurança. No ano passado, foram realizados 268 eventos. E em 2025, esse número saltou para 434 provas. A expectativa é que até o fim do ano sejam realizadas 1.100 corridas. Foi um primeiro semestre de muito trabalho. Todo mundo que está envolvido nesse grande mercado está de parabéns. Que além desse grande crescimento no número de corridas, nós também tivemos um desenvolvimento das provas, né? Corridas com muito mais organização, melhores áreas médicas, melhores áreas de cronometragem eletrônica, maior número de participantes por evento.
E além de competir e, quem sabe, até ganhar uma medalha, essa prática faz muito bem para a saúde. A corrida melhora o condicionamento cardiovascular, fortalece os músculos e ossos e ajuda na prevenção de doenças, estresse e ansiedade. A corrida de rua pode ser praticada em qualquer horário e em qualquer lugar, porém sempre sob a orientação de um profissional qualificado. Além disso, a corrida de rua exerce vários benefícios no seu corpo. Destaque para a alteração, para a melhora da sua composição corporal. Com a corrida de rua associada a uma dieta balanceada, você irá ter uma redução da sua gordura corporal e um aumento da sua massa magra, trazendo para você um estilo de vida mais saudável. Quem vê a apresentadora Maria Clara Leite, toda bonita, se preparando para o programa, não imagina o quanto ela suou a camisa para estar aqui. Isso porque a Maria Clara está seguindo um rigoroso programa de treinos para realizar a sua primeira corrida de rua em outubro. E ela está em um desafio chamado Saúde Além das Curvas. O período total de treino será de 6 meses, com atividades físicas diárias durante meia hora, que inclui corrida e também musculação. A alimentação também é monitorada pela equipe de treinadores e tudo é acompanhado nesse aplicativo. Esse pessoal do Além das Curvas me fez o desafio, falou, quero ver. Você aceita entrar nessa? Eu falei, eu até aceito, mas eu estou extremamente sedentária. E aí ele falou assim, né, o preparador físico que está junto com a gente, o Daniel Barsottini, ele falou assim, quanto tempo você tem por dia para treinar? Eu falei, no máximo meia hora. Todo mundo tem meia horinha, vai, gente? Eu falei, no máximo meia hora. Ele falou, então tá certo, eu vou preparar um treino para você, para que você treine meia hora por dia. Então, começamos lá no início, né, de todo esse processo, no dia 1º de abril, começamos com meia hora por dia de exercício, né? A gente tem a corrida, tem um pouquinho de musculação, mas tudo exercício que dá para fazer em casa, né? Então, muita coisa eu fiz em casa, né? Agora eu tô na academia, mas muita coisa eu fiz em casa. E agora estamos estendendo um pouquinho essa parte da corrida. Estou correndo um pouquinho mais, porque outubro já está aí, nós vamos participar da corrida que tem como causa a prevenção do câncer de mama. Mas é claro, o espírito de competição também é um combustível nessa preparação. Minha intenção é apenas participar, correr e tomar gosto pela coisa. Eu que estava sedentária, não estava fazendo nada, agora já acordo todos os dias de manhã com vontade de ir à academia, de treinar, de correr e de manter a minha saúde. Então, a ideia era muito mais uma mudança de estilo de vida do que participar de corridas de rua. Mas eu acho que eu vou acabar me apaixonando, viu? Vai ser a primeira de muitas. Será? E a Maria Clara é mais um entre milhões de paulistanos que não param de correr e acabou pegando amor nessa corrida diária. E aproveitando esse gancho, é hora da gente falar de esportes aqui nesta edição de sábado. E quem vai trazer as informações hoje é o Bruno Buenos. Por favor, Bruno Buenos Aires, seja bem-vindo, Bruno, aqui ao nosso estúdio. Bruno, boa tarde primeiro, né, novamente. E o jogador Lucas Paquetá, que se envolveu em uma polêmica, né, Bruno? Ele foi acusado de envolvimento em esquema de apostas esportivas e podia ter até ser banido do futebol. Temos algum desfecho, alguma coisa aí em relação a esse caso? Parece que vai estar tudo certo aí pro Paquetá. Kleber, boa tarde a você que nos assistem. Hoje ainda não foi divulgado oficialmente, mas o jornal inglês The Times afirmou que o brasileiro foi inocentado. Em maio de 2024, Lucas Paquetá foi acusado de estar envolvido em esquemas de aposta esportiva. As partidas em que o meia teria tomado cartão amarelo de propósito seriam contra o Leicester City em 12 de novembro de 2022, contra o Aston Villa em 12 de março de 2023, Leeds United em 21 de maio de 2023 e Bournemouth em 12 de agosto de 2023 no primeiro jogo da temporada 2023-24. Ele levou o cartão amarelo nos 4 confrontos em questão. Quando foi denunciado, Paquetá negou o envolvimento com apostas. Sobre o caso, vai ser a primeira e única vez que eu vou falar. Eu fui aconselhado pelos meus advogados a não fazer comentários sobre
sobre o caso. O que eu posso falar é que eu continuo fazendo o possível, cooperando, e meus advogados vão trabalhar em minha defesa e a gente vai fazer o máximo para que tudo seja esclarecido no final disso tudo. O jornal inglês The Times publicou no fim desta sexta-feira que o atleta será absolvido. A decisão oficial da Football Association, a FA, era esperada ainda nesta sexta, mas ainda não aconteceu. Vamos falar agora do mercado da bola, né, Bruno? Isso porque a janela de transferências segue bastante movimentada no futebol brasileiro. Tem craque indo embora, tem outros renovando o contrato, não é isso, Bruno? Exatamente, Kleber. No Flamengo tem jogador vindo para o Brasil e outros indo para a Europa. No Palmeiras e Corinthians, peças importantes assinaram a renovação. Vamos ver quem são. O Flamengo decidiu investir pesado e acertou a contratação de Samuel Lino, atacante brasileiro do Atlético de Madrid. Além de oferecer um salário atrativo para deixar a Europa e retornar com a família ao Brasil, o Flamengo também vai comprar os direitos econômicos que pertencem ao clube espanhol. Será a contratação mais cara de sua história. Serão cerca de 22 milhões de euros, 143 milhões de reais, mais bônus por metas. A preferência de Samuel Lino era permanecer na Europa. No entanto, ele enxerga o Flamengo como uma possibilidade de ficar mais próximo do radar da seleção brasileira. Por outro lado, o lateral direito Wesley do Flamengo foi vendido para a Roma. O jogador já havia acertado há algum tempo com os italianos e aguardava a liberação do rubro-negro. O Flamengo liberou depois de acertar a contratação de Emerson Royal como seu substituto. Wesley foi vendido por 25 milhões de euros fixos, cerca de 164 milhões de reais, mais 5 milhões de euros, 32 milhões de reais, em metas. Criado na base rubro-negra, Wesley deixou o clube com 139 jogos, 4 gols e 6 assistências. Enquanto isso, os rivais paulistas Corinthians e Palmeiras renovaram com peças importantes de seus elencos. O atacante Yuri Alberto renovou o contrato com o Timão. O vínculo, antes válido até 31 de dezembro de 2027, será agora até julho de 2030. A multa rescisória do atacante continua sendo de 500 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros, cerca de 648 milhões de reais na cotação atual, para o exterior. Yuri está em transição física e é esperado para retornar no duelo contra o Palmeiras na Copa do Brasil na próxima quarta. No alvinegro desde 2022, o camisa 9 somou 184 partidas disputadas, 70 gols e um título, o do Paulistão 2025. O atacante é o artilheiro da temporada com 13 gols em 35 jogos. Já o Verdão oficializou a renovação do uruguaio Piquerez. O novo acordo com o lateral esquerdo passa a ser até 2030. O vínculo anterior se encerrava em dezembro de 2026 e o Verdão assim ganha tranquilidade com um de seus jogadores mais sondados pelo mercado europeu. O Alviverde entende que o uruguaio tem a capacidade de se tornar um jogador de trajetória longa no elenco, como Rafael Veiga e Gustavo Gomes. Desde 2021 no Palmeiras, é peça-chave no time de Abel Ferreira. Ele tem 196 jogos pelo clube, 16 gols e 17 assistências. Conquistou 2 campeonatos brasileiros, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e 3 paulistas. Aos 26 anos, Piquerez é figura recorrente nas listas da seleção uruguaia e neste momento se recupera de um trauma no ombro, que o deixou de fora da partida contra o Fluminense. Olha, e nesse fim de semana também tem Brasileirão, né, Bruno? Isso mesmo, Cleber. Vamos dar uma olhada aí na tabela. Hoje a 17ª rodada do Brasileirão já começa com 4 jogos ao mesmo tempo. Às 18h30, no Rio de Janeiro, duelo de alvinegros. Botafogo e Corinthians se enfrentam no Newton Santos. Em São Paulo, o Mirassol recebe o Vitória no estádio Campos Maia, no interior paulista. No Nordeste, o Fortaleza encara o Red Bull Bragantino, na Arena Castelão, em Fortaleza. E em Recife, o Sport duela contra o Santos no estádio Barradão. Mais tarde, às 21 horas, fechando o duelo do dia, Palmeiras e Grêmio se enfrentam no Allianz Parque, em São Paulo. No domingo, a rodada começa às 16 horas. O São Paulo vai receber o Fluminense na capital paulista, no estádio do Morumbis. No mesmo horário, o líder Cruzeiro duela com o Ceará, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Mais tarde, às 18h30, o Internacional enfrenta o Vasco, em Porto Alegre, no estádio do Beira-Rio. E no mesmo horário, o Bahia enfrenta o Juventude na Arena Fonte Nova, em Salvador. E fechando a rodada com uma prévia do mata-mata da Copa do Brasil, às 20h30, Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
Fim de semana recheado com grandes jogos e nós vamos ficar de olho. Tá certo, então, Bruno, muito obrigado pelas informações, um grande abraço e até mais. Até mais. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia, um ótimo sábado, uma ótima tarde e até segunda.